povo! Agora vai, hein? Vamos embora? Começar nossa revisão de direito constitucional com força total. Revisãozinha bacana. Revisar e revisar. Deixa a galera chegar. Vamos começar a falar um pouquinho de direito constitucional. O que é que tá caindo em concurso público, meu filho? Isso é importante. A live eu vou deixar salva assim. Vou deixar a live salva assim. Qual foi a ideia da live, inclusive? Toda semana, a partir de hoje, eu vou fazer revisão de direito constitucional. O que é que vem caindo em prova de concurso público? Hoje, o que é que você vai falar, André? Falar hoje sobre poder constituinte, quero falar hoje sobre princípios fundamentais, quero falar hoje sobre classificação da Constituição Federal. Na próxima semana, quero falar sobre o artigo 5º da Constituição Federal e assim por diante. Toda semana eu vou fazer revisão. Toda semana eu vou fazer revisão. Revisar, até todo mundo passar, meu filho. Então, a partir de hoje, o projeto é bacana, é para revisar o conteúdo. E você tentar aprender alguma coisa que você não aprendeu lá atrás. Porque quando você pegar a desgraça da sua prova, você vai acertar a questão. Esse é o meu objetivo. Fazer com que você acerte todas as questões. Fazer você acertar todas as questões de direito constitucional. Então, vamos embora, que o projeto Grava essa desgraça. A revisão do Cabrunco começa hoje. Vamos lá? Ó, já chegou uma coisa feia aí. Plínio acabou de entrar. Mas enfim, vamos passar a revisão. Um abraço, Silvio. Seguinte. Quando eu falo sobre direito constitucional, você tem que lembrar um monte de desgraça. Ah, professor, o que é que vai cair na minha prova? Tenha fé. Primeiro tópico, geralmente, em tanto concurso público que cobra direito constitucional, é um tema chamado poder constituinte. Primeiro tópico tá lá, poder constituinte, tava na onde? Tava na PM Bahia, tá em TJ, tá em MP. Primeiro tópico que vem caindo, poder constituinte. Então, o primeiro assunto da nossa revisão do Cabrunco é poder constituinte. E na semana que vem eu vou continuar, até bater tudo, meu filho. Até você aprender tudo. Se você não aprender, eu começo de novo do zero. Até você aprender. Então, o primeiro tópico que vamos falar hoje é falar sobre poder constituinte. Quando eu falo para você sobre poder constituinte, eu lembro a você do poder constituinte originário. Olha o que eu tô falando. Quando eu falo para você sobre poder constituinte, eu lembro a você do poder constituinte originário. Professor, que desgraça é o poder constituinte originário? No pau da goiaba, você tem que lembrar que o poder constituinte originário é aquele poder que cria a Constituição Federal. Lembre assim, poder constituinte originário é aquele poder que cria a Constituição Federal. Lembre que o poder constituinte originário é aquele poder que instaura um novo ordenamento jurídico. Olha que desgraça! Poder constituinte originário é aquele poder que instaura um novo ordenamento jurídico. A nossa querida Constituição Federal, ela foi criada em decorrência do poder constituinte originário. Bonito isso! Constituição Federal criada em decorrência do poder constituinte originário. Lembre também que esse poder constituinte originário, aquele poder que cria a Constituição Federal, ele tem algumas características. E quando eu falo sobre características do poder constituinte originário, essa desgraça despenca, meu filho. Você tem que lembrar. É importante? É importante. Poder constituinte originário é aquele poder que cria a Constituição Federal. Quais são as características do poder constituinte originário? Não esqueça que o poder constituinte originário, ele é inicial. Olha que bonito. O poder constituinte originário, ele é inicial, ilimitado, incondicionado, autônomo. Concurso público ainda fala, eu já vi questão falando sobre isso, que ele é permanente. Então vamos lá, ó, 5 características. Bonito, ó, 5 para você lembrar. Poder constituinte originário, vamos lá, anote essa desgraça. É o poder que cria a Constituição Federal, anotou? Poder constituinte originário é aquele poder que instaura um novo ordenamento jurídico, anotou? Anote também, poder constituinte originário, características, meu filho, anote aí, que ele é ilimitado, incondicionado. Anote que ele é autônomo, anote que ele é
permanente. Poder constituinte originário, ilimitado, incondicionado, autônomo, permanente e inicial. 5 características do poder constituinte originário. Anote essa desgraça porque cai. Características do poder constituinte originário. 5 características, anote porque cai. Quando eu falo para você ainda sobre poder constituinte, eu lembro a você do poder constituinte derivado reformador. Olha a desgraça. Poder constituinte derivado reformador. Aí você para e pensa, professor, não tô entendendo nada. Poder constituinte derivado reformador faz o quê? Reforma. Sem viajar. Poder constituinte derivado reformador faz o quê? Reforma. A nossa Constituição Federal, hoje, ela é reformada formalmente em decorrência do poder constituinte derivado reformador. Professor, eu reformo a Constituição através de quê? Hoje, formalmente, a nossa Constituição é reformada através das emendas constitucionais. Então, no pau da goiaba, para você lembrar, o poder constituinte derivado reformador faz o quê? Reforma. Olha a desgraça. O poder constituinte derivado reformador reforma. Reforma o quê, professor? A Constituição Federal, meu filho. Derivado reformador reforma a Constituição Federal. Através de quê? Hoje eu reformo formalmente a Constituição Federal. Através de um negócio chamado emendas constitucionais. Anote isso no seu caderno. Hoje eu reformo formalmente a Constituição Federal. Através de um negócio chamado emendas constitucionais. Lembre, poder constituinte derivado reformador reforma. Reforma o quê, professor? A Constituição Federal. Através de quê? Através das emendas constitucionais. Sem viajar. No pau da goiaba, poder constituinte derivado reformador reforma. Reforma a Constituição Federal. Através de emendas constitucionais. Lembre dessa desgraça. Aí tem outro poder constituinte, derivado decorrente. Olha como é o negócio, viu? Poder constituinte derivado reformador, reforma. Poder constituinte derivado decorrente faz o quê? Tenha fé, tenha calma. Poder constituinte derivado decorrente decorre de alguma desgraça. Sem viajar. Poder constituinte derivado decorrente decorre de alguma desgraça. Decorre da onde? Da federal. É assim que você lembra. Poder constituinte derivado decorrente faz o quê, professor? O poder constituinte derivado decorrente é aquele poder responsável por elaborar as constituições estaduais. Sem viajar, o poder constituinte derivado decorrente é aquele poder responsável por elaborar as constituições estaduais. Na sua prova vai vir assim, ó. A Constituição de Sergipe é elaborada em decorrência do poder constituinte derivado decorrente. Você vai dizer? Certo. Sem viajar. A Constituição de Sergipe é elaborada em decorrência do poder constituinte derivado decorrente. O poder constituinte originário, ele cria a Constituição Federal. O derivado decorrente elabora as constituições dos estados. Derivado decorrente elabora as constituições dos estados. O poder constituinte originário é o responsável por criar a Constituição Federal. Derivado decorrente é aquele poder responsável por elaborar a Constituição dos estados. E o poder constituinte derivado reformador reforma. Reforma o quê? A Constituição Federal. Através de quê? De emendas constitucionais. Hoje eu reformo formalmente a Constituição Federal através das emendas constitucionais. É isso que você tem que lembrar. Aí você para e pensa, professor, massa, decorei, aprendi. Mas eu pergunto para você assim, ó, eu posso reformar a Constituição sempre que eu quiser. No pau da goiaba. Sempre que o legislador quiser, ele pode reformar a Constituição? Não, meu filho. Não. Tenha fé, tenha calma. Existem algumas limitações ao poder constituinte derivado reformador. Para você entender. Calma, acalma o coração. Existem algumas limitações ao poder constituinte derivado reformador. Tenha fé, meu filho. Professor, e o processo de revisão? Tenha fé, vou falar disso agora. Quando eu falo sobre limitações ao poder constituinte derivado reformador, eu quero lembrar a você um tema interessante, que até é uma aposta minha nos próximos concursos públicos. Eu quero lembrar a você sobre intervenção federal. Eu quero lembrar a você que durante a vigência de estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, a nossa Constituição não pode ser emendada. Olha que bonito. Durante a vigência de intervenção federal,
Estado de sítio, Estado de defesa. A nossa Constituição não pode ser emendada. Como é o nome dessa limitação? Limitação circunstancial. Durante algumas circunstâncias. Lembre, Estado de sítio, Estado de defesa, intervenção federal. A nossa Constituição não pode ser emendada. Eu tenho uma limitação circunstancial. Durante algumas circunstâncias. Quais circunstâncias? Estado de sítio, Estado de defesa, intervenção federal. A nossa Constituição não pode ser emendada. Anote essa desgraça. Como é o nome dessa limitação? Limitação circunstancial. É uma circunstância. Durante essas circunstâncias, a nossa Constituição não pode ser emendada. Eu estou falando para você sobre poder constituinte derivado reformador. Aí eu falei assim, ó. Poder constituinte derivado reformador faz o quê? Reforma. Reforma o quê? A Constituição Federal. Hoje, eu reformo formalmente a Constituição Federal através de emendas constitucionais. Aí você para e pensa, o legislador ele pode reformar sempre que ele quiser? Não. Existe uma coisa chamada limitações. Exemplo, limitação circunstancial. Durante a vigência de Estado de sítio, Estado de defesa e intervenção federal, a nossa Constituição não pode ser emendada. Por que eu tô falando isso, meu filho, pra você? Porque ano passado eu tive intervenção federal no Rio de Janeiro. Eu tive intervenção federal no estado de Roraima. Então tenha fé, tenha calma e grava essa desgraça. Lembre disso. Durante a vigência de Estado de sítio, Estado de defesa, a nossa Constituição não pode ser emendada. Anotou? Gravou? Vamos embora. Galera da polícia aí, ó. Um abraço. Vamos continuando. Falando sobre cláusulas pétreas. Por que cláusulas pétreas? Porque eu estou falando do poder constituinte derivado reformador, papai. Quando eu falo para você sobre poder constituinte derivado reformador, falei da limitação circunstancial. Mas eu também tenho matérias que eu não posso abolir. Olha que desgraça. Eu também tenho matérias que eu não posso abolir, que eu não posso restringir, que eu não posso limitar. Quais são as matérias? A desgraça das cláusulas pétreas. É uma limitação material ao poder constituinte derivado reformador. Olha que bonito. Cláusulas pétreas. Professor, onde é que está isso na Constituição, né? Porque o menino fica aqui, ó, escutando. Onde é que está isso? Eu estou anotando. Meu filho, olha lá o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Abra essa desgraça e escuta o que eu estou falando. Eu estou falando sobre cláusulas pétreas. Limitação material, poder constituinte derivado reformador. Olha que bonito. Que desgraça é cláusula pétrea? Normas que eu não posso restringir, que eu não posso abolir, que eu não posso limitar. Quando eu falo sobre cláusulas pétreas, você pensa que é uma limitação material. Lembre, limitação material, poder constituinte derivado reformador. Aí você para e pensa assim, professor, deixa eu tomar água, senão vai embora. Senão eu falo, a garganta vai embora. Enfim, me empolgo, não pode se empolgar demais não. Quando eu falo assim, cláusulas pétreas, você pensa, professor, mas quais são as cláusulas pétreas? A primeira cláusula pétrea que eu quero que você lembre é a forma federativa de Estado. A forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea. Forma federativa de Estado. Você para e pensa, professor, qual é a forma de Estado no Brasil? A federação. A nossa forma de Estado é a federação. E a forma federativa de Estado, ela é cláusula pétrea, meu filho. Professor, cláusula pétrea, cláusula de pedra, meu filho. Lembre, ó, cláusula de pedra, cláusula pétrea. Anote, forma federativa de Estado, cláusula pétrea. Anote também que o voto direto, secreto, universal e periódico é cláusula pétrea. Olha que bonito! Voto direto, secreto, universal e periódico, cláusula pétrea. Eu falei voto obrigatório? Não, meu filho, não falei voto obrigatório. Falei voto direto, secreto, universal e periódico. Lembre que o voto direto, secreto, universal e periódico, ele também é cláusula pétrea. Lembre que a separação dos poderes é cláusula pétrea. É isso aí. Quando eu falo, ó, separação dos poderes, cláusula pétrea. Lembre que os direitos e garantias individuais, cláusula pétrea também. Então, professor, como é que eu decoro? Vamos lá. Lembra assim, ó, foi você que separou os direitos. Foi de quê? De forma federativa de Estado. Primeira cláusula pétrea. Você, eu lembro de voto, de sup. É isso aí, minha filha. Direto, secreto, universal e periódico. Cláusula pétrea, o voto.
direto, secreto, universal e periódico. No pau da goiaba, você lembra do dia da eleição. Dia da eleição, cabinezinha fechada. Você vai apertar o botão, o voto direto é cláusula pétrea. Só você vê o que você tá votando. O voto secreto é cláusula pétrea. Lembra? Direto, secreto, universal. Todo mundo que pode votar, vota. E você lembra que 2 em 2 anos você vai na desgraça da urna e vota. Direto, secreto, universal e periódico. Cláusula pétrea. Belezinha? Separação dos poderes, cláusula pétrea. E direitos e garantias individuais, cláusula pétrea. Está lá no artigo 60, parágrafo 4º. Limitação material ao poder constituinte derivado reformador. Lembre também que para aprovar a emenda constitucional tem que ser em quantas casas? Duas casas, 2 turnos, 3/5 dos votos respectivos membros. Para aprovar a emenda constitucional tem que passar tanto na Câmara como no Senado. Nas 2 casas, em 2 turnos, com 3/5 dos votos. É assim que você lembra para aprovação da emenda constitucional. 2 casas, 2 turnos e 3/5. Meu filho, isso é fácil ou é difícil? Isso é fácil ou é difícil? Isso é difícil. Isso é difícil. O processo de aprovação da emenda constitucional é difícil. E a partir daí que eu lembro que a nossa Constituição Federal ela é rígida. Rígida. Saindo um pouquinho do poder constituinte, entrando em classificação da Constituição Federal. Eu quero lembrar você que a nossa Constituição Federal ela é rígida. Rígida. O que é que eu falei lá em poder constituinte? Vou voltar, pra você gravar essa desgraça. O que é que eu falei em poder constituinte? Falei que o poder constituinte originário é aquele poder que cria a Constituição Federal. Falei que o poder constituinte originário cria a Constituição Federal, tem como características inicial, ilimitado, incondicionado, autônomo, permanente. Falei pra você também que eu tenho poder derivado reformador, que faz o quê? Reforma. Através de quê? Hoje, formalmente, a Constituição através de emendas constitucionais. Lembra também que eu tenho poder constituinte derivado decorrente, que faz o quê? Que é o poder que elabora a Constituição dos Estados. Poder constituinte derivado decorrente é aquele poder que elabora a Constituição dos Estados. Aí eu vim e falei das limitações ao poder constituinte derivado reformador. Falei para você da limitação circunstancial, que durante a vigência de estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, a nossa Constituição não pode ser emendada. Lembrei para você também a limitação material, lembrei a você das cláusulas pétreas, cláusulas de pedra. São normas que eu não posso restringir, que eu não posso abolir, que eu não posso limitar. Falei delas. Lembra das cláusulas pétreas? Forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal, periódico, separação dos poderes e direitos e garantias individuais. Falando sobre isso, eu faço uma revisão rápida em poder constituinte e agora eu entro um pouquinho em classificação da Constituição Federal. Por que eu comecei falando na live sobre poder constituinte? Porque poder constituinte cai, meu filho. Cai. Cai e cai muito. Professor, cai na carreira policial? Cai. Professor, cai na prova do TJ? Cai. Cai na prova do Ministério Público? Cai. Então grava essa desgraça e anote no seu caderno o que eu falei. Eu vou deixar a live salva. Você vai anotar e vai lembrar. Quando você pegar uma questão, vai cair o que eu tô falando. Eu não tô viajando. Para eu falar o que eu tô falando agora, eu fiz várias questões. Então não é brincadeira, eu tirei da minha cabeça, eu tirei das questões que eu errei também, mas que eu acertei também. E que vai ajudar você a passar na desgraça na sua prova. Então anote isso e vamos embora. Continua. Classificação da Constituição Federal. Outro tema que cai bastante. Quando eu falo para você sobre classificação da Constituição Federal, você para e pensa, professor, tem 20, 30, tem gente que traz classificação pra cacete. Não precisa ser viajar demais não. No pau da goiaba, não precisa ser viajar demais não. Ah, professor, não precisa não. Eu sei que tem muitas classificações, que tem doutrinador que traz, aí você não sabe para onde é que você vai, não sabe qual classificação você tem que decorar. Decore as principais, decore assim, ó. Quanto à origem, a nossa Constituição, ela é a nossa, hoje, 88, ela é promulgada ou outorgada? Ela foi uma Constituição imposta ou foi uma Constituição realizada em Assembleia Nacional Constituinte? Quando eu falo pra você quanto à origem, a Constituição Federal do Brasil, ela é o quê? Promulgada. Quanto à origem, ela é promulgada. É assim que você decora mesmo, minha filha. O ex comia pra fuder. Daqui a pouco chegou lá. Quanto à origem, ela é promulgada. Quanto à origem, promulgada. Perguntou na sua prova. Quanto à extensão, a Constituição do Brasil, ela é pequenininha ou é sintética ou é uma Constituição analítica? E aí,
Quanto à extensão, a Constituição Federal, ela é sintética, é pequenininha ou é analítica? Como é que eu decoro? Meu filho, lembre que a Constituição do Brasil, ela é gigante. Ela trata de vários temas. Ela fala do casamento, fala da Gaia. Não fala da Gaia? Fala da Gaia. Gaia. Cai na Constituição, cai. Quanto à extensão, a nossa Constituição ela é analítica. Analítica. É isso aí, Fagner. Grava essa desgraça, viu, papai? Caçola. Então, quando eu falo pra você, quanto à extensão, a nossa Constituição ela é analítica. Ela fala, inclusive, da Gaia. Como assim, professor? Lembra assim, ó. Uma vez na sua vida, você tomou Gaia. Isso é certo. Uma vez na sua vida, você tomou Gaia. É certo. E alguma vez na sua vida, você pensou, ela botou, eu vou botar também. Vou contar o caso meu. Uma vez eu tomei Gaia. Real. Tomei Gaia. Quando eu tomei Gaia, eu pensei, ela botou em mim. Se ela botou em mim, eu posso botar nela também. Posso. Tá lá no artigo 5º. Artigo 5º, inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. No pau da goiaba, a Gaia. É isso que você tem que lembrar. A Constituição Federal ela é grande. Ela trata de vários temas. Fala do casamento, fala da Gaia, fala do meio ambiente. Ela é grande, ela é analítica quanto à extensão. A nossa Constituição Federal ela é analítica. Belezinha? Quanto ao conteúdo. Anote também que a Constituição Federal ela não é material. Ela não é totalmente material. A nossa Constituição, quanto ao conteúdo, ela é formal. Quanto à extensão, quanto ao conteúdo, a nossa Constituição ela é formal. Quanto ao conteúdo, ela é formal. Continua. Depois, quanto ao conteúdo formal, quanto ao modo de elaboração. Isso é importante. Quanto ao modo de elaboração, eu tenho modo de elaboração dogmática ou histórica. Aí você para e pensa, professor, a Constituição Federal do Brasil, ela é histórica ou é dogmática? Segura o coração. A nossa Constituição vem lá de Pedro Álvares Cabral, meu filho? Não. A Constituição Federal, ela não vem lá de Pedro Álvares Cabral. Quanto ao modo de elaboração, a nossa Constituição ela é dogmática. Anote essa desgraça. Quanto ao modo de elaboração, a nossa Constituição ela é dogmática. Os dogmas vigentes na época ajudaram a elaborar a nossa Constituição. Como assim, professor? Um exemplo prático, bonito, que eu sempre falo em sala de aula. Se você olhar o artigo 5º, inciso 3º, logo no comecinho da Constituição, fala que é verdade a tortura e o tratamento desumano e degradante. Olha que desgraça. Lá no artigo 5º, inciso 3º, fala que é verdade a tortura e o tratamento desumano e degradante. Por quê? Logo no começo da Constituição Federal, fala da variação à tortura. Os dogmas vigentes na época ajudaram a elaborar a nossa Constituição Federal. Então lembre que quanto ao modo de elaboração, a nossa Constituição ela é dogmática, não é histórica. Você não abre a Constituição e fala lá do pau-brasil. Não viaje não, eu não quero que você viaje. No pau da goiaba é isso. No pau da goiaba é isso. Salvino, seu cara, viu, papai? Um abraço. O pau da goiaba é isso que eu quero que você lembre. Belezinha? Continua. Quanto ao modo de elaboração, a nossa Constituição ela é dogmática. Se perguntar na sua prova, quanto à ideologia, olha que bonito. Quanto à ideologia, a Constituição Federal, ela é eclética ortodoxa. Olha que não sai esse negócio. Quanto à ideologia, a Constituição Federal, ela é eclética ortodoxa. Ortodoxa, que saca. Isso aqui não sai. Peraí, tenha fé. Grave. E quanto à ideologia, a Constituição Federal ela é eclética. Ela trata de vários temas. Eu tenho uma pluralidade de temas. Quanto à ideologia, a Constituição Federal ela é eclética. Quanto ao modo de elaboração, a Constituição Federal, quanto ao modo de elaboração, ela é dogmática. Quanto à ideologia, ela é eclética. Quanto à alterabilidade, agora, quanto à alterabilidade, na sua prova pode vir também. Quanto à mutabilidade, quanto à alterabilidade, quanto à mutabilidade. A nossa Constituição ela não é flexível. Não é flexível. Não é flexível. Não é semiflexível. Ela é rígida. Ah, professor, mas eu tenho quase 100 emendas na Constituição já. Meu filho, quanto à alterabilidade, a nossa desgraça, a nossa Constituição ela é rígida. Por quê? Porque é o processo de aprovação da emenda constitucional que deixa a nossa Constituição rígida. Tem que ser nas duas casas, em 2 turnos, com 3/5. Então, quanto à alterabilidade, a nossa Constituição ela é rígida. Anote no seu caderno uma observação assim. Se aprova no concurso público,
não trouxer rígida, mas falar que ela é semi-rígida, diga que tá certo. O CESP gosta de cobrar essa desgraça. Se a prova cobrar assim, não falar que ela é rígida, falar que ela é super rígida, desculpe. Se a prova de concurso público não falar que ela é rígida, falar que ela é super rígida, você falar que tá certo. Se a prova do seu concurso não vier rígida nas alternativas, mas vier super rígida, você vai dizer que essa desgraça tá certo. Algumas bancas, uma parte da doutrina também fala que a Constituição Federal ela é super rígida. Se não vier rígida, mas vier o nome super rígida, você vai dizer que tá certo e acerta essa desgraça dessa questão. Então, devagarzinho, para a gente entender algumas classificações da Constituição Federal. Quando eu falei sobre classificação, você lembra, quanto à origem, ela é promulgada. Quanto à origem, promulgada. Quanto à extensão, analítica. Quanto à extensão, analítica. Quanto ao conteúdo, formal. Quanto ao conteúdo, formal. Quanto ao modo de elaboração, dogmática. Quanto ao modo de elaboração, dogmática. Quanto à ideologia, ela é eclética. Quanto à alterabilidade, ela é rígida. E você vai lembrar que também é super rígida, segundo alguns doutrinadores e segundo algumas bancas que cobram. Se não vier o nome rígida, mas vier o nome super rígida, você marca super rígida. Belezinha, tranquilinho, massa, né? Então o que é que eu falei hoje já? Falei sobre poder constituinte e falei sobre classificação da Constituição Federal. Quando eu decidi trazer esse projeto, de revisar, até acertar, até você acertar todas as questões, é porque eu sei da sua dificuldade. Eu sei que às vezes você está viajando na maionese e não consegue decorar essa desgraça. E aí com o celular na mão você consegue aprender ou consegue lembrar de algum ponto interessante para você não errar mais a questão. A sua aprovação é meu objetivo. Não é porque, o professor ele quer aparecer, não. É porque eu já estive no seu lugar. E eu sei o quanto é difícil passar em concurso público. Eu tô aqui para te ajudar. Então pega na minha mão, vamos embora e acerte essa desgraça dessas questões. É assim que eu quero que aconteça. Eu quero que você pegue na minha mão, a gente vá-se embora e a gente acerte as questões. É por isso que o grupo do WhatsApp existe há quase 2 anos. 2 anos. Todo dia eu paro e mando uma dica no WhatsApp. É que eu quero que você acerte, eu quero que você passe, eu quero que você me chame pro churrasco. É isso que eu quero que aconteça. Porque eu sei que estudar para concurso dói, meu filho. Dói. É igual a corrida. Quando eu vou correr, eu já penso logo, desgraça, eu vou ter que correr. No início dói, no meio dói. Mas no final, você chega. No final, você passa. E é isso que eu quero que aconteça com você. Eu quero que no final você passe nessa desgraça. E todo esse sofrimento vai valer a pena. Todo o seu sofrimento vai valer a pena. Quando você vê o nome no diário. Eu já vi algumas vezes na vida e pensei assim, porra, valeu a pena. Então estude, meu filho, e continue na revisão comigo até passar nessa desgraça. Belezinha? Pra quem quer o número das dicas, ele fica sempre no Instagram. Todo dia eu coloco no Stories. Belezinha? No feed também tem o número do WhatsApp das dicas. Continua. A gente vai falar o último tema da revisão de hoje, até porque eu tentar salvar a live aí, senão não vai dar tempo para salvar a live. O último tema da revisão de hoje é o comecinho da Constituição Federal. Quando você abre a Constituição Federal, bonito, abre a Constituição Federal, aí você tá lá um negócio chamado preâmbulo. Olha que desgraça, preâmbulo. Primeira página da Constituição Federal é o preâmbulo. Professor Antônio Helder, Maceió, um abraço, meu velho. Tô chegando aí, mês que vem, abril, tô em Maceió. Então, quando você abre a Constituição Federal, tem um negócio chamado preâmbulo. Professor, isso é importante para a prova? Muito, meu filho, muito. Quando eu falo para você sobre o preâmbulo, eu quero que você anote no seu caderno. Preâmbulo não tem força normativa. O STF já falou sobre isso. Preâmbulo, a primeira página tá lá, o preâmbulo da Constituição Federal. Começa assim, nós, representantes do povo brasileiro. É assim? Primeira página? Não tem força normativa. Puxa uma seta na sua Constituição ou no seu caderno, anota assim, preâmbulo não possui força normativa. O preâmbulo da Constituição Federal, ele não possui força normativa. Anote também que o preâmbulo não é norma de reprodução obrigatória. E o STF já falou, o CESP gosta de cobrar, vai cair na sua prova e você vai acertar.
O preâmbulo não é norma de reprodução obrigatória. Ah, professor, olha que desgraça. Ah, professor, isso não cai não. Anote que no dia que cair você vai acertar essa desgraça. Anote que o preâmbulo não é norma de reprodução obrigatória. Anote aí no seu caderno que o preâmbulo não possui força normativa. Ah, professor, que desgraça é o preâmbulo? Não pode dar goiaba. Que desgraça é o preâmbulo? Tá lá na Constituição Federal, primeira folha. Que desgraça é o preâmbulo? Que desgraça é? O preâmbulo é apenas uma apresentação da Constituição Federal. Você abre a Constituição Federal, o preâmbulo vem apresentando. O preâmbulo é apenas uma apresentação da Constituição Federal. O preâmbulo não possui força normativa. O preâmbulo não é norma de reprodução obrigatória. E anote também, no pau da goiaba, que a palavra Deus, que está no preâmbulo, ela não fere a laicidade da Constituição Federal. Olha que bonito. A palavra Deus, existente no preâmbulo da Constituição Federal, ela não fere a laicidade da Constituição. Quero lembrar a você que o Brasil é um Estado laico. Professor, o que é um Estado laico? Um Estado neutro. O Brasil é um Estado laico, um Estado neutro. E no finalzinho do preâmbulo, acho que na penúltima linha, fala assim, ó. Sob a proteção de Deus, promulgamos a seguinte Constituição Federal. No final do preâmbulo fala, sob a proteção de Deus, promulgamos a seguinte Constituição Federal. É bonito Deus na Constituição. Também acho. Paulo Gaba, é bonito e eu também acho. Mas eu quero lembrar a você que a palavra Deus, presente no preâmbulo da Constituição Federal, ela não fere a laicidade da Constituição. Por quê, professor? Porque o preâmbulo é só uma apresentação. Porque o preâmbulo não tem força normativa. A palavra Deus, presente no preâmbulo, não fere a laicidade da Constituição Federal. O preâmbulo não possui força normativa. O preâmbulo não é norma de reprodução obrigatória. E o preâmbulo é a apresentação da Constituição Federal. É assim que eu quero que você lembre dessa desgraça. O preâmbulo é a apresentação da Constituição Federal. Lembra assim. O Estado é laico, meu filho. O Estado é laico, o Estado é neutro. E a palavra Deus presente no preâmbulo não fere a laicidade da Constituição Federal. Então, na revisão de hoje, revisamos 3 temas. Eu comecei falando sobre poder constituinte, falei sobre classificação da Constituição Federal e finalizei falando um pouquinho sobre o preâmbulo. Próxima semana, eu vou entrar em princípios fundamentais. Vou começar a falar sobre o artigo 5º da Constituição Federal. Na outra semana, eu vou falar sobre direitos sociais, políticos e assim por diante. Vou bater todos os pontos de direito constitucional que vem caindo na sua prova, que vem caindo em concurso público. Por quê? Porque eu quero que você passe nessa desgraça. Porque eu quero que você acerte as questões de direito constitucional. Belezinha? Então, semana que vem, tem revisão de novo. Eu vou postar no Insta. Olha lá, hoje é dia de revisão. E vamos embora. Ah, professor, vai ser na segunda? Não sei, vai depender da minha escala do trabalho, tem escala da PM lá, então tenha fé. Eu vou postar um dia antes, né? Hoje é dia de revisão, e a gente vai embora pra gente revisar, até passar nessa desgraça, até você me chamar pro churrasco. Vamos juntos nessa. Muito obrigado de verdade. Tamo junto, até passar. Valeu? Grava essa desgraça, meu filho! Tamo junto, meu povo! Que coisa mais linda!